Ai, esses inglês é foda. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Ué. Estão me ouvindo aí bem? Ué. Tô vendo várias carinhas aí conhecidas. Tá, né? mas, ué. Boa Cadê o noite, Jeff? professor. Opa. Não, agora é direito eleitoral. Não é o Pois Jefferson, é. não. Não, o Jefferson não vai dar de direito eleitoral, não. Ó, falaram que ia ser ele. Falaram que ia ser Tava ele. até no horário e tudo mais. Tá É no mesmo. horário. Meu Deus. Mas que bom, ué. Surpresa Eu boa, não hein? tô Surpresa sabendo. boa. Mas o Jefferson, ele vai dar, acho que é administrativo, né? Não sei se vocês têm administrativo, no 7º. Não, administrativo. Com a Elisa, né? Ele vai dar outras matérias de direito administrativo e o horário dele ele não tem como dar aula sexta-feira, por isso que eu sei que hipótese nenhuma seria ele, só para vocês saberem. Bom, pessoal, mas vamos lá. Tudo bem com vocês? Estou vendo aí vários ex-alunos meus, né, de outras disciplinas. Fico muito feliz de ver o rostinho de vocês de novo, agora já no 7º período, né? A gente começou no início do curso juntos e agora a gente já está aí caminhando da metade para o final, né? Eu tô só admitindo ainda algumas pessoas que estão entrando, mas é o seguinte, bom, vamos lá. Então, a nossa disciplina é de direito eleitoral, né? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para aqueles que não foram meus alunos, né? Meu nome é Tatiana. Então, eu vou ficar com vocês durante todo o semestre, se Deus quiser, né? Terças-feiras, nesse pedacinho de horário, né? Que é só de 7h50 a 8h40. E na sexta-feira, que é os 2 últimos horários, né? O que é uma missão para todo mundo, né? Porque sexta-feira sempre é um horário que é custoso, né? Que as pessoas têm uma tendência, né? A debandar das aulas e a não vir às aulas. Bom, infelizmente, né? A gente ainda continua com esse esquema aí online, que a gente não conseguiu fugir em nenhuma das faculdades que eu dou aula, todas as, né, em todas as cidades aí próximas de Belo Horizonte estão no mesmo esquema ainda. E a gente vai ter que conseguir continuar, né, seguindo o fluxo, que eu tenho certeza que vocês já estão muito mais acostumados do que no início do primeiro semestre do ano passado, né, que foi aquele baque que todo mundo ficou, meu Deus do céu, e agora? Vai dar certo? Não vai dar certo? Mas vai dar certo, né? E aí eu acho que agora aquele susto já passou, a gente já conseguiu se adaptar muito mais às aulas online e até ver coisas positivas nisso aí, né? Eu acho que um monte de gente adora não ter que trocar de roupa, não ter que maquiar, não ter que pentear cabelo, às vezes nem ter que levantar da cama para ir para a aula, né? Mas, enfim, então, ossos do ofício e cada vez é uma mudança, né? Bom, pessoal, tô vendo aqui que a gente tem mais ou menos 50 alunos, né? Ou seja, uma turma bem cheia. E o que eu quero falar com vocês, né? Antes de mais nada,
a questão das sextas-feiras, né? Eu preciso muito do comprometimento de vocês nas sextas-feiras. Primeiro porque as nossas 2 aulas é sexta-feira, né? Terça-feira é só um pedacinho e a aula mesmo vai ser sexta-feira. Então, se vocês, né, não se comprometerem em participar das aulas ou pelo menos assistirem às aulas das sextas-feiras, a gente vai ter um prejuízo muito grande no conteúdo. O direito eleitoral é uma matéria que foi introduzida há pouco tempo na grade curricular da faculdade. Eu já tive a oportunidade de dar em outras universidades. E o meu escritório, a gente trabalha com direito público, incluindo o direito eleitoral, né? Somos advogados, especialistas em eleitoral. E é uma área muito, assim, diferente, muito interessante, que eu sempre gosto de trazer isso para vocês, porque às vezes, por a gente não ter tanta prática, ou melhor, tanta oportunidade de prática durante o curso, acaba que é uma disciplina que poucos de vocês pensam, normalmente, em trabalhar com direito eleitoral. É verdade ou é mentira, né? Vocês aí, algum de vocês já tiveram a oportunidade de fazer estágio no TRE ou em algum cartório ou algum escritório que trabalha com direito eleitoral? Tem alguém aqui na sala? Professor, eu trabalho na Câmara, então a gente vê muito questões relacionadas ao direito eleitoral. Sim. Entre outras questões, né, Igor? Questões de direito legislativo, administrativo. Você trabalha com exatamente em qual função lá? Trabalho na Procuradoria. Na Procuradoria. Tá, legal. Mais alguém, pessoal? Eu, professora, já fiz estágio no TRE e no escritório que eu trabalho atua no eleitoral. Que legal. Não, ótimo, porque isso já é novidade. Tem turmas que às vezes entra e sai e não tem ninguém que conhece, assim, que teve essa oportunidade de trabalhar com eleitoral. Bom, em termos de advocacia, é uma área excelente para trabalhar, até porque pouquíssimos profissionais saem da faculdade, né? Primeiro, pouquíssimos profissionais têm a oportunidade de sair da faculdade sabendo direito eleitoral. A maioria tem que buscar em curso de pós-graduação, conhecer um pouquinho do tema. Mas aqueles que realmente têm a oportunidade de aprender e de trabalhar com eleitoral, vou contar para vocês, é uma área espetacular, né? Então, assim, não estou puxando sardinha aqui para o meu lado, não estou falando que vocês não vão ser advogados tributaristas, né? Enfim, ou juízes, Ministério Público e todas as outras profissões aí ligadas ao direito, mas eu quero que vocês olhem com um carinho muito especial para o direito eleitoral. Assim como eu sempre falo para os alunos do 10º, né, que tem direito previdenciário, que também olhem com carinho para a matéria de direito previdenciário, porque são matérias que normalmente a gente dá muito pouco valor aqui na graduação, né? A gente tem a tendência, até por ter mais disciplinas relacionadas a direito civil, direito penal, administrativo, etc., a gente tem a tendência de direcionar, né, as nossas áreas para elas. Mas o mercado, ele mostra também que existem muitas áreas que ainda assim tá demandando, né, tá babando por bons profissionais. E dentre essas áreas, a gente tem a área de direito eleitoral, né? Aqui no escritório, particularmente, é uma área excelente, é uma área que sempre tem demandas, principalmente em relação aos 2 anos, né, de eleição, quando tem os 2 anos pré-eleitorais, são os anos que a gente mais trabalha, né, localmente aqui. Além das outras áreas que a gente já trabalha normalmente e que tem também nascido aí, né, coisas que quando eu estudei direito nem se imaginava, né? Ninguém nem se imaginava de falar Lei Geral de Proteção de Dados. O que era isso, meu Deus, né? Por quê? Então, assim, hoje o direito, ele está se renovando. Então, se a gente não ficar esperto com esse movimento, a gente fica para trás,
né? Se a gente ficar bitolado naquilo que os nossos pais, nossos professores estudavam na faculdade, a gente vai ficar para trás. Então, o direito eleitoral, ele tem aparecido nas disciplinas de graduação, muito com essa ideia, né, pessoal, de trazer um mundo novo e que eu particularmente gosto muito, acho super válido, tá? Então, é um curso que a gente vai ter aí num semestre apenas. A gente consegue ver noções, né? De modo algum eu conseguiria aprofundar em todas as questões, mas a gente vai tentar passar pelo menos pelos principais pontos, né? Trazer as discussões aqui que também são relevantes, principalmente a atualidade. Eu acho que os 2 últimos anos, no nosso contexto político brasileiro, tem feito uma coisa muito positiva. Embora a gente fique meio de saco cheio pela quantidade de discussões e brigas em famílias, em colegas, né? Mas eu acho que finalmente, me corrijam se eu estiver errado, tá, gente? Vocês podem ter posição contrária à minha. Mas eu acho que finalmente a gente está percebendo qual que é o papel do cidadão nessa construção da democracia, né? Então a gente tem visto, principalmente aí nas redes sociais, as discussões constantes, né? Independente aqui de lado político, mas os 2 anos têm mostrado, assim, para a população o quanto é importante estar por dentro e cada vez mais a população está mais engajada. Vocês têm sentido isso? Eu não sei se eu tenho uma falsa impressão, mas eu tenho sentido isso. O que você acha, Alexandre? Professor, eu acho que não. Acho que a internet dá essa falsa sensação de engajamento. Porque né? acaba que tem a bolha, né? A gente só vê aquilo que nos convém, né? Na verdade, eu não digo nem por conta da bolha, não. Porque, assim, uma coisa que qualquer pessoa, tipo meu pai ou minha mãe, conseguiria debater com 5, 6 pessoas que são os vizinhos mais próximos, com acesso à internet, eles conseguem falar para mais pessoas, tipo, os meus parentes que moram lá longe e tal. Mas não existe esse engajamento, essa participação popular pelo Estado democrático, por assim dizer. Pelo menos é a minha visão. Sim. Tem alguém que concorda ou discorda aí do Alexandre? Eu discordo. Vai lá, Juarez. Fala aí sua opinião. Eu acho que as pessoas têm sim falado mais em política. O que acontece é a tendência do que as pessoas aprendem sobre política. Por exemplo, o professor na escola é um cara mais esquerdista, então a tendência daquela pessoa é pensar mais na esquerda, nas coisas da esquerda, e não abrir a mente, talvez, para enxergar os 2 lados da moeda e buscar um senso comum daquilo que é melhor. Talvez. Beleza, Juarez, mas independente aqui de lado, né, independente de esquerda e direita, né, até uma construção assim, de um conceito que a gente vai ter aí oportunidade de discutir isso durante o semestre, mas antigamente eu escutava muito assim, não gosto de discutir política e futebol, né? Não vou discutir política, religião, porque vai dar polêmica. Hoje não, parece, tem uma sensação, não sei, que é um assunto que a gente está mais engajado, assim, talvez até pela internet, né, Alexandre? A gente tem acesso a coisas que antes a gente não tinha, então a gente consegue perceber com mais facilidade quando acontece crimes eleitorais. A divulgação é muito mais ampla do que acontecia na televisão normal, né? Há 20 anos atrás, não sei, é uma tendência. Mas, independente disso, né, eu acho que é um assunto que, claro, né, traz briga, traz discussão, porque eu quero que todo mundo pense igual a mim e vice-versa, né? É um grande problema aí da nossa democracia. Mas isso faz com que as pessoas entendam um pouquinho mais de direito eleitoral no dia a dia. Eu não sei, mas eu lembro quando eu era adolescente, que eu não fazia ideia o que era maioria, o que não era, como é que se dava um processo legislativo. Isso nem se fala. Hoje em dia,
até adolescentes conseguem entender um pouquinho, até porque aquele tanto de processo que corre na Câmara, né, no Senado, até, por exemplo, vamos supor, a lei da reforma da Previdência, né? Todo mundo soube que foi primeiro para a Câmara, depois voltou, depois subiu para o Senado. Eu acho que essas coisas estão sendo mais acessível. Não sei, é o que eu acho. Pode sim dar uma falsa ilusão de que a gente tem conhecimento e, na verdade, só chega até nós aquele conhecimento estratégico, né? Que é um problema. Mas a gente vai tentar desconstruir isso aí de alguma forma. Quem me chamou? Professora, uma opiniãozinha rápida aqui. Vai lá, eu acho que o engajamento que veio, na verdade, foi pelo nascimento de uma polêmica. Porque se a gente for lá em 2014, quando as eleições eram disputadas por Aécio e Dilma, ou seja, dois, digamos, ninguém se preocupava quem ia ganhar, independente de quem ganhasse. O nosso sentimento é que as coisas permaneceriam as mesmas. E na época a gente tinha um acesso bom à internet, era em 2014, né? Todo mundo tinha. Agora, eu acredito que foi por conta da polêmica que isso tudo explodiu. Que aí veio o Bolsonaro falando sobre as coisas dele, aí todo mundo começou a se ligar. Opa, quem que é o presidente? Quem que eu estou votando? Inclusive, eu acho que está melhorando, inclusive, a relação dos parlamentares. As pessoas agora, eu acho que vai começar a dar mais importância para o voto dos senadores, dos deputados, para conhecer mais aquela pessoa que a gente vota. Seria isso, Ronaldo? Por exemplo, às vezes a gente vota nas pessoas e depois a gente nem sabe se ela foi a favor, se ela foi contra, não sei o quê. Hoje não, parece que a gente já consegue acompanhar mais, a gente já fica mais preocupado. Pô, eu votei nesse cara todo mundo tem uma opinião. Né? Todo mundo tem uma opinião. Agora, sabe que só para acrescentar... Quem não tem opinião tem, né? Tem, mas inclusive... só um detalhe que está falando isso, pessoal. Acrescentar o que o Ronaldo está falando. Se a gente for olhar as duas últimas votações presidenciais, e até essa agora, né, da governador, eu acho que o Brasil está dividido em três. Vamos dizer assim, esquerda, governador, direita... Governador, você diz prefeito agora, né? Você quer dizer prefeito agora. Desculpa, é porque eu pensei veio o Dória na minha cabeça e eu... pensou em governo. Vamos lá. O Brasil é dividido em quem direita e esquerda, né? O Brasil é dividido, isso é claro. E quem não está nem aí. Você vê isso nos números da eleição. Um terço das pessoas não votam, não vão votar. Um terço... Você vê que as eleições presidenciais ficam muito parelhas, assim, pouca diferença percentual de voto. Então, a gente fica na dúvida. Quem tá nem aí. A gente fica na dúvida se de fato, né, a gente vota, assim, que a gente está exercendo uma democracia ou se de fato é só porque o voto é obrigatório e a gente tem que ir votar, né? Assim, isso é uma coisa que são. Agora, sabe o que eu acho? Só completando o que o Ronaldo falou, que eu acho que uma coisa que talvez eu traduziria uma coisa que você falou, Ronaldo. A polêmica que foi gerada aí toda, vocês não sentem que é a polarização? O grande problema é a polarização? Isso que fez com de certa... Entenda, eu acho super negativo essa polarização extrema. Mas foi exatamente essa polarização que fez com que as pessoas participassem mais da política. Muito louco isso, né? Quem quer falar? Concordo. Wallace. Eu vejo uma participação maior, mas uma participação assim sem rumo, porque a grande maioria das pessoas hoje não sabe nem mesmo o que está discutindo, porque muitas vezes a maioria das pessoas não sabe o que um vereador faz, o que um parlamentar faz, o que eles deixam de fazer. Então, eu acho que a mídia e essas informações, até mesmo pela internet, acaba se tornando as pessoas uma grande massa de manobra, apenas isso. Eu acho assim que a gente aqui e até em Contagem mesmo, né, Wallace? Acho que a gente tem um exemplo muito claro disso, assim, do que acontece nas eleições aqui. Eu digo até no âmbito de vereador mesmo, né? Vereador, não só prefeito, mas vereador. Assim, a gente vê vereador falando que vai fazer construções, vai fazer obra, vai fazer aquilo, mas não é a função da pessoa. E a pessoa vai votar em quem, né? Quem que eu escolho? Eu não sei, tá, gente? Eu tô generalizando aqui, óbvio que é uma generalização, mas quem que a gente vota? Em quem que pode ser que dê um carguinho ali, que pode dar uma ajudinha ali, que pode dar uma reforma na minha rua ali, né? Então, assim, não é uma questão tão social, assim, o cara que realmente é melhor, né? A gente sabe isso muito evidente, assim, acho que a gente vê isso muito evidente, não só em Contagem, né?
Tô falando aqui pela cidade, que eu acho que todo mundo tem conhecimento, né, do que acontece aqui também. Mas, enfim, tá? Pessoal, eu não tinha visto o chat, então primeiro eu tô agradecendo aí as boas-vindas. Eu lembro direitinho da matéria que eu dei para a maioria de vocês, acho que foi argumentação, não foi? Tirou história. Pra mim, você deu história. Eu dei algumas histórias e argumentação. São as duas disciplinas, né? E eu vi que várias pessoas fez estágio no TRE. Talvez aqui em Contagem isso é mais fácil do que em outros lugares. Mas, enfim. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente só ver alguns pontos práticos aqui da disciplina. Peraí. Estão vendo aí minha... Peraí, eu vou abrir o meu PowerPoint. Beleza. Estão vendo aí, pessoal? Bacana. Tá? Então, vamos lá, gente. Olha só. Só dar uma passada rápida aqui. Mas é rápida mesmo. O conteúdo programático, ele está disponível para vocês. Mas como eu não sei se vocês já estão tendo acesso ao sistema e tudo, eu vou deixar aqui no slide, depois eu passo para vocês também. A gente vai tentar passar por todos os pontos que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o que eu quero mostrar é que a nossa disciplina, ela envolve vários pontos que às vezes a gente não julga como direito eleitoral, né? Então, além dessa parte geral, que é o fundamento, os princípios, as principais legislações, os principais regimentos que a gente fala, né? A gente tem que lembrar de conceitos que a gente estudou lá em História do Direito, né? O que seria uma verdadeira democracia? Isso tudo faz parte do direito eleitoral, né? Organização eleitoral, como que se dá o sistema de votos aqui no Brasil, o que a justiça eleitoral faz, afinal de contas, né? Todo mundo tem direito ao voto, todo mundo pode ser elegível, quem que pode votar, quem que não pode votar, quem que pode se eleger, quais são essas condições de elegibilidade, né? Como eu faço para entrar num partido político, né? Como que esses partidos se organizam, como que as eleições acontecem, garantias, propagandas eleitorais, que eu acho que é um assunto que foi reformado há pouco tempo, então muitas notícias na mídia, né, sobre as propagandas legais e ilegais, né, acho que a gente ouviu falar bastante disso. Prestação de contas, recursos, crimes. Olha só o tamanho aqui da nossa emenda. Não acho que é possível a gente falar sobre tudo isso, mas eu quero pelo menos dar os fundamentos e caminhos para vocês estudarem, né? Então, mesmo que a gente não consiga passar por todos os pontos, por exemplo, eu tenho um livro dessa grossura que é só sobre propaganda eleitoral, né? Então, se eu fosse entrar sobre todos os requisitos das propagandas eleitorais, a gente gastaria quase que um semestre falando só de propaganda eleitoral. Mas a gente vai tentar ver os principais conceitos. Eu selecionei para a nossa disciplina conceitos específicos que são mais cobrados em concursos públicos, tá? Não são todos, os editais costumam ser muito diferentes, principalmente em pró, se é concurso federal, se é concurso municipal, se é concurso estadual, de qual estado, mas algumas coisas se repetem. Então, dentro dessa possibilidade, dentro da nossa região também, aquilo que mais aparece, as questões que mais aparecem, eu vou sempre tentar também trazer essas questões aqui para a gente discutir, tá bom? Bom, vamos lá, gente. O que é, então, já iniciando aqui, né, a nossa disciplina, peraí, saiu aqui, né? Quais que seriam o objeto... Mas, por que não tá passando? Rapidinho. Tem que entrar. Beleza. Objeto e conceito do direito eleitoral. Então, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, e não confundam isso, né? O direito eleitoral é um ramo do direito público. Por que eu estou falando isso? Porque
toda vez existe uma questão aí que rola aí nas provas, principalmente de direito constitucional, que é: o partido político, ele é uma pessoa de direito privado. Isso não quer dizer que nós estamos falando do ramo de direito privado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, antes de mais nada, o direito eleitoral é um direito público, né? Que é essa relação vertical, ou seja, o Estado vai superar aí os direitos do próprio indivíduo. Independente da minha vontade, independente da sua vontade, o Estado vai tentar regulamentar, né, normas que vão melhorar o próprio Estado. Então, vamos pensar sempre em direito eleitoral como ramo de direito público, ok? Então, primeira observação, já começo a aula com essa observação. Cuidado quando a gente fala de partidos políticos, porque partidos políticos são pessoas de direito privado, né? Mas não quer dizer que todo o ramo do direito eleitoral seja privado. Pelo contrário, é um ramo do direito público, ok? O direito eleitoral, pessoal, ele vai ter as principais normas dele, né? Regulamentadas aí, tanto na Constituição Federal, quanto no Código Eleitoral e vários outros lugares, várias outras legislações. A gente tem por fim regulamentar as eleições. Aí eu faço uma pergunta: o que são as eleições? Será que as eleições são apenas aquele momento, aquele ato que a gente vai lá votar? Será que é isso que a gente chama de eleição? O direito eleitoral, ele não vai falar só sobre o dia que a gente vai lá na urna votar, não. É toda a regulamentação do processo de eleição. O processo de eleição, ele é composto, né, pessoal, por várias fases aí de procedimentos. Então, o processo de eleição, eu tenho a pessoa que primeiro se inscreve, né, para ser eleitor. Tem o candidato que escolhe ser candidato, que vai se filiar a um partido político. O partido político vai ter que estar com o estatuto ok. Vamos ter que dar visibilidade para a sociedade quem são os possíveis candidatos. A partir daí, propagandas eleitorais. Propagandas eleitorais envolvem contas, envolve doação de dinheiro privado, né, particular, como os fundos, né, o dinheiro público também que vai financiar essas eleições. Depois que o candidato é votado, o que acontece? Ele tem que prestar contas eleitorais. Antes dele tomar posse, eu tenho que saber se tudo que ele falou que gastou, ele de fato gastou. E se aquilo que ele gastou conforme a legislação, né? Conforme as regulamentações. Teve crimes eleitorais, né? Os crimes eleitorais e os crimes comuns são os mesmos? Qual é a competência da Justiça Eleitoral? Vai julgar crimes eleitorais ou crimes comuns de candidatos? Tá? Tô pensando aqui, refletindo. Como que a gente vai organizar toda essa estrutura desse grande processo das eleições em vários pequenos procedimentos, ok? Então, basicamente, quando eu falo assim, o que a gente vai estudar aqui em direito eleitoral, hoje eu queria mostrar isso, né? Que não se trata apenas, eu não sei o que assim, às vezes a gente acha que justiça eleitoral é só aquele cartório eleitoral que a gente vai lá tirar biometria, né? Ou não, ou às vezes a gente acha que é só o momento das eleições. A coisa acontece, por exemplo, para quem não trabalha com direito eleitoral, as eleições já acabou. Eleições de 2020 já era, né? Aqui no escritório, a gente está insano nas impugnações às prestações de contas dos candidatos, prazo de 3 dias. Então, o povo fica louco aí de madrugada
porque não dá tempo de responder o prazo. Prazo corrido. Né? Corrido, né? De 2, 3 dias. E tudo uma loucura, né? E aí você tem que entrar em contato com o candidato, para o candidato te dar os documentos que nem ele sabe que se existem, né? Para você, então, poder fazer uma defesa. Então, o processo eleitoral, ele não vai se resumir ali, ufa, acabou as eleições, vamos descansar. Não. A aprovação de contas até falar, a segunda eleição, né? O cara não ganhou necessariamente ali só nas urnas. Ele precisa estar com tudo certinho. E hoje em dia a gente sabe que as coisas não são tão simples, né? O cara, para conseguir, principalmente quando a gente fala de eleições assim, de prefeitos, de governadores, vocês imaginam o tanto de recurso que está envolvido nisso tudo aí, né? Professora. Enfim. Oi, pode falar. O pessoal está pedindo acesso à sala. Porque eu fechei aqui para abrir o... Vamos aí. Quando for assim, vocês me chamem, gente. Porque às vezes eu não vejo, eu fico só aqui no slide e nem olho para a tela aqui. Beleza. Ok? Professora. Oi. Boa noite, tudo Oi, bem? Raquel, tudo bem? E você? Joia. Sobre a advocacia no ramo eleitoral. Uhum. Quais são os tipos de processos que mais, assim, tem reincidência nessa área? Não, na realidade, assim, a advocacia eleitoral, ela vai se dividir em 2 ou até 3 fases, vamos dizer assim. A primeira fase é você conseguir dar a consultoria, né, para aqueles candidatos, a consultoria, o que pode, o que não pode, o que eles têm que fazer, como que eles vão ficar, assim, certinhos aí para poder se eleger, né? Então, primeiro vai ter um processo de registro de candidatura, aí ele vai apresentar lá os bens, renda, né? Quanto que ele pretende gastar, quanto que ele tem para poder gastar. Pode fazer propaganda, sei lá, né? Tudo é questão, né, gente? Qual que é o tamanho do adesivo que se coloca no carro? Isso tudo faz parte. Então, primeiro, eu acho que é uma fase de consultoria, o que é muito válido, né? Você, dependendo do escritório, às vezes o candidato, ele te contrata para acompanhar todo o processo, né? Desde essa consultoria, o que eu tenho que fazer, quais profissionais, qual contador, né? O escritório já entra em contato com o contador, já deixa tudo, assim, acertado, como que nós vamos fazer a prestação de contas, prazos, beleza, primeira fase. Segunda fase é o período em que o cara vira e fala assim, sou candidato, né? No momento que ele se declara candidato, tem um monte de coisas que ele não pode mais fazer ou que ele deve fazer. Então, a segunda fase da advocacia é nessa fase da candidatura, que é o mês ali de setembro, outubro, né? Basicamente. Então, propagandas irregulares, denúncias, não só de propagandas, mas até de condutas também, né? Do próprio candidato e tal. Depois que teve as eleições, a gente entra nessa fase atual, que é a fase de prestação de contas. A fase de prestação de contas é só ir lá e prestar contas, né, gente? Vai prestar contas, o Ministério Público vai impugnar, vai aparecer aí uns doadores que não podia doar, que não tem renda para doar, vai ter aqueles candidatos que estavam inscritos em partido que tem 1 voto ou que tem 0 votos. Vocês já imaginaram? Mulheres, né? Vocês sabem que agora a gente tem aí uma obrigação de que os partidos tenham um número mínimo de mulheres, né, em cada partido. A quantidade de partidos que tem mulheres com 0 votos, como que eu explico isso? Nem a própria pessoa votou nela, né? Enfim. Então, a fase de prestação de contas. As contas vão ser aprovadas pelo juiz eleitoral ou não. Aí entra recurso TRE, né? Dependendo, recurso TSE, e isso vai se estendendo a longo prazo. Quando a gente finaliza, já está na época de outras eleições, né? Quem trabalha no TRE sabe bem como é que funciona isso, né? 2 anos trabalhando loucamente,
depois 2 anos mais de boa, né? E 2 anos trabalha loucamente, 2 anos mais de boa. Então, assim, é mais ou menos por aí. A questão, Raquel, que muitas pessoas têm medo de advogar na área eleitoral é porque falam assim, nossa, mas como é que eu vou entrar nesse mercado? Né? Como que eu vou acessar candidatos? Como que esse candidato vai querer que eu advogue para ele? Sendo bom, Raquel, nesse momento, vou falar uma coisa para vocês. Nesse momento, o candidato ele não quer só o amigo. Ele não conta com o amigo dele, não. Esse é o momento que o cara ele precisa de quem sabe. Ele precisa de quem vai dar para ele condições dele se eleger, de prestar as contas, né? E de ter todas as condutas aí direto previstas na regulamentação. E detalhe, igual eu sempre falo com os meninos do previdenciário também, são áreas que toda hora tem resoluções novas, né? Que o TSE lança uma resolução. Então, o advogado que trabalha com o eleitoral tem que ser um advogado atento, um advogado que está por dentro, que não é engessado, né? Ele vai, de alguma forma, ele tem que estar sempre buscando ali novidades, interação. Então, o que eu gosto do direito eleitoral, que por mais que pareça que é a área mais política de todas, não é, sabe? Eu acho. Tenho a tendência de falar dessa forma. Por quê? A maioria dos nossos clientes aqui, né, falando pessoalmente aqui para vocês, a maioria dos nossos clientes são clientes que vêm. Não é que eu conheço ou que fulano conhece, né? Eu acho que a maioria deles, é claro que um vai indicar para o outro, nas outras eleições o outro indica para o outro e por aí vai. Mas você prestando um bom serviço, a notícia corre rapidinho, sabe? Então, é o que eu falei, eu sou assim um pouco suspeita, porque... E não tô falando só do meu escritório, tá, gente? Eu tô falando de escritórios de outras pessoas, meus concorrentes, e que são excelentes, e que são pouquíssimos. A gente conta nas mãos, aqui nos dedos, sabe? Quantos advogados, assim, você indicaria para uma pessoa? É difícil. E às vezes tem escritórios que são escritórios excepcionais, um especificamente em Belo Horizonte que é excepcional, é uma fortuna, né? Acho que nem pega eleições municipais, né? Só pega eleições de deputados, eleições de presidência, governador, por causa até do preço inacessível. E eles não estão nem aí, porque o preço é esse mesmo, né? Quem quiser que pague, quem não quiser não paga, né? Então, assim, claro que, assim, o nosso escritório, a gente não tem só eleitoral, né? A gente tem várias áreas, mas eu acho que o eleitoral é uma excelente dessas áreas. Ok? Ficou respondido aí? Sem problemas. Pessoal, a aula acaba às 8h40? Ou seja, a gente pisca, a aula acabou, né? Então, tem que ficar esperto aqui. É 8h40. 8h40. Aí, ó, peraí, deixa eu voltar aqui pro... Vocês estão vendo aqui o slide? Estão, né? Aí. Bom, então coloquei um conceitozinho aqui simples, né? É o ramo do direito público que cuida do exercício da soberania popular, contendo regras e princípios que tratarão da participação direta do povo na formação da vontade do Estado, assim como da escolha dos representantes populares por meio do voto. E aí, pessoal, eu queria colocar uma coisa assim, super importante que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente fica o curso de Direito inteiro e esquece de consultar os primeiros artigos da Constituição Federal, né? Não sei, só é uma leve sensação. Então, eu coloquei aqui em destaque, né, o artigo 1º, para lembrarmos do que a gente está falando, né? A República Federativa do Brasil, ela é formada, então, pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí, pulei um pedacinho para chegar no parágrafo 1. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos diretamente nos termos dessa Constituição.
que acontece, pessoal? Atenção! Quando a gente fala de Estado democrático de direito, a gente lembra muito dessa parte, né? Que todo poder emana no povo. Vocês concordam? Todo mundo fala assim, a gente vive numa democracia, não é? Claro, todo poder emana do povo. Acontece, pessoal, que os fundamentos do Estado democrático de direito, eu gosto sempre de fazer essa lembrança. Não se trata apenas do exercício do cidadão ali nas urnas, escolhendo aqui os representantes. Isso é também democracia. Mas a democracia vai muito além disso. A democracia vai na hora que eu consigo democratizar os direitos previstos na Constituição Federal. Vou repetir. A democracia vai muito além dessa representação popular, dessa escolha, né, dos nossos representantes por meio do voto. A democracia mesmo, ela vai acontecer no momento em que eu consigo o quê? Democratizar os direitos constitucionais, os direitos previstos na Constituição. O que eu estou falando aqui? Todos têm direito à saúde. Aí eu volto a pergunta, todo mundo tem direito à saúde mesmo no nosso Brasil? Não tem. Todos têm direito à educação? Temos mesmo? Né? E aí a gente vai seguir a todos os direitos, não só os direitos fundamentais, o artigo 5º, mas os direitos sociais também. A gente vai tentar realmente entender, né? O que são esses direitos? Como que eu faço para que a verdadeira democracia aconteça? Como que eu democratizo? Como que eu dou lugar para que todos os cidadãos brasileiros tenham, de fato, lugar nesses direitos? Entendem? Então, quando eu falo de Estado democrático de direito, eu quero só que vocês tenham isso em mente, não se esqueçam disso. Vocês devem ter visto isso em Direito Constitucional 1, né? Ou mesmo História do Direito, ou por aí vai, mas vocês já estão no 7º período e eu não quero que vocês esqueçam disso, né? Nunca na vida. Então, o Estado democrático de direito, que é isso que a gente prevê na nossa Constituição, talvez não tenha sido atingido até hoje por nós, brasileiros, né? É uma pretensão da Constituição de 88, mas não quer dizer que a gente conseguiu. Não quer dizer que todos somos iguais, né? Em direitos e deveres, talvez em termos de legislação, mas será que todos somos iguais mesmo, né? Então, quando a gente sai do Estado Social de Direito, né, para o Estado Democrático de Direito, que é esse movimento, a gente tem que lembrar o que é a verdadeira democracia. E aí, pessoal, a verdadeira democracia, ela é, inclusive, mãe daquilo que a gente chama de argumentação. Viu, gente? Aí, para quem teve aula de argumentação jurídica comigo, é mais ou menos por aí. A argumentação, ela é filha da democracia. Eu só consigo argumentar em lugares que se dizem democráticos. Concordam comigo? Em regimes ditatoriais, eu tenho poder de argumentação? Não posso. Imagina se o povo argumentasse contra Hitler, hein? O que ele não fazia com o povo que ia contra ele? Então, pessoal, entendam. Eu vou até citar uma frasezinha do Voltaire aqui. O Voltaire, ele vai falar o seguinte: posso discordar completamente daquilo que você tem a dizer, mas vou defender até o fim o seu direito de dizê-lo, né? Por quê? O que eu quero falar aqui, antes de mais nada, pessoal, na nossa disciplina, e isso para a nossa vida, que bom que a gente pensa diferente, que bom que aqui na turma vai ter pessoas mais de direitas, pessoas mais de esquerdas, pessoas mais de centro e por aí vai. Que bom, né? Porque vocês imaginam se todo mundo fosse igual, pensasse igual, a gente não estaria vivendo uma democracia, a gente estaria vivendo uma ditadura, provavelmente, né? Então, que bom que a gente pode ter discussões em família, né?
em amigos, com alunos e professores, e nem por isso a gente tem que parar de ficar estressado com aquelas pessoas que pensam diferente da gente. E, na verdade, pensar nisso, sabe? Que bom que as pessoas pensam diferentes. Porque se eu estou expressando a minha opinião, isso é a maior prova de que a gente está num regime democrático, tá? Então, antes de tudo, assim, eu sempre gosto de deixar essa lembrança, porque é muito fácil a gente discordar do nosso colega e falar, não, mas fulano ali é bolsominion, o outro falou Lula livre, não sei o quê. E as pessoas, que bom, gente, que a gente está na democracia, né? Então, com esse pensamento, a gente consegue avançar, tá bom? Não vou entrar aqui, né? Até porque nós temos 4 minutos aí restantes, mas só para vocês saberem da onde que a gente vai tirar aqui as nossas disciplinas, todo o nosso contexto aqui. Vocês estão ouvindo meu filho gritando ali atrás da porta? Pois é, de vez em quando ele grita mesmo, tá? Então, às vezes já acostuma com isso. Às vezes é o meu cachorro, tá? Mas, enfim. Constituição Federal, a gente tem 4, além dos princípios, né, constitucionais que são aí comuns a várias disciplinas, Constituição Federal a gente vai ter 4 artigos, basicamente, que vão orientar todo o resto. E a gente vai falar sobre esses artigos, que é o 14 a 17, um pouquinho do Código Eleitoral, Lei Complementar 64, Lei 9.504 e algumas resoluções do TSE, que eu vou ser bem específica, tá, gente? A gente não vai ficar rodando o Código Eleitoral, rodando a legislação toda. A gente vai tentar buscar aqueles assuntos que forem mais interessantes para o nosso curso. Mas, a princípio, a gente vai trabalhar com isso aí. E quando eu for precisando de de outras leis e tudo, eu vou mostrando para vocês também, né? Vou passando isso tudo aí explicadinho. Só para registrar, eu vou deixar as aulas todas gravadas no YouTube. Eu vou criar uma playlist e vou ir alimentando essa playlist. Depois eu mando o link para vocês, tá bom? Mas isso não significa que vocês vão falar, professora, eu não assisti a aula sexta-feira, eu vou ver depois. Sabe por quê? Porque depois vocês vão ficar com trocentas aulas para assistir depois e não vão assistir nenhuma, beleza? Na próxima aula, sexta-feira, eu falo sobre métodos de avaliação, como que a gente vai avaliar aí a participação de vocês. E aí a gente retoma aí as fontes, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Quem me chamou? Oi. Você pode enviar para a gente o Prezi? Posso mandar o link do Prezi. Quando for PowerPoint, eu também disponibilizo. E esses vídeos, né, como eu coloco aqui na tela, eles também ficam no YouTube com o próprio slide, né? Então, também fica fácil para vocês acompanharem. E aí, pessoal, o seguinte, sobre os livros, né? Eu vou passar o material para vocês, mas eu vou conferir quais que já tem no portal, né? Lá na Saraiva, que às vezes eu consigo conciliar com alguns livros que já tem lá, para vocês não terem que ficar buscando livros em outros lugares, tá bom? Aí eu passo isso tudo para vocês na sexta-feira. Combinado? Tá bom, professora. Obrigada. Até sexta. Obrigada a vocês. Um beijo até sexta. Tchau, tchau. Tchau, Beto.